hipóteses de tirarem uma excelente nota neste teste e subirem a vossa nota final, está bem? Hoje a aula vai ser apenas algumas revisões. Eu percebi-me esta semana que muitos de vocês estão com algumas dificuldades na matéria que foi dada nos laboratórios, que conta e que sai, que vocês sabem que sai, que são 2 valores da matéria, 2 valores em 10, que vão sair no teste amanhã. Portanto, eu se calhar começava por fazer uma pequena revisão sobre essa parte. Já se inscreveram todos para o teste? Se por acaso não se inscreverem, contactem a professora Luísa Martins, está bem? Bom, exato. Então, vamos começar então aqui por umas pequenas revisões dos trabalhos 3 e 4, ok? Para ver se sistematizamos um bocadinho as equações que estão em causa e o que é que se passava em cada um dos casos, está bem? Estão recordados vocês fizeram 4 experiências diferentes, ou aliás, 5 experiências diferentes. Uma água granítica, que tinha pH ligeiramente ácido, uma água do sul, que era a água de Monchique, que era básica, água das pedras, que se bem se recordam era a mais ácida delas todas, e depois ferveram a água das pedras e passaram a água granítica por pedras calcárias. Portanto, vamos só rever um bocadinho as equações que estão em causa em cada uma das situações, está bem? Portanto, nas águas de origem granítica, que era a água da Serra da Estrela, o que é que vocês observaram? Que o pH era ligeiramente ácido, e isto era devido à presença do dióxido de carbono dissolvido. Portanto, qualquer água que esteja em contacto com a atmosfera acaba por ter alguma acidez. Porquê? Porque o dióxido de carbono gasoso que está no ar vai se dissolver na solução aquosa, na água, passar a CO2 aquoso. Este CO2 aquoso reage com a água e forma este ácido, o bicarbonato, ok? Este ácido, sendo um ácido, vai reagir com a água, formando a respectiva base conjugada e iões H3 ou mais, ok? E, portanto, é esta a razão, são estes equilíbrios neste sentido. Preciso aqui de um ponteiro, senão estou a apontar e vocês não veem. Onde é que está? Exato. Portanto, são estes equilíbrios deslocados neste sentido que fazem com que as águas de origem granítica, ou a água da chuva, ou uma água pura que esteja em contacto com o ar, seja ligeiramente ácida. Ok? A outra situação oposta eram as águas provenientes de solos de origem calcária. Eu penso que a maior parte de vocês mediram o pH da água de Monchique. E aqui, o que é que acontece? São águas que vêm de terrenos calcários, portanto o calcário dissolve-se na água e aumenta o seu pH. Porquê? Aqui temos a reação de dissolução do carbonato de cálcio, que dá cálcio 2+, e CO3 2-. O CO3 2- é uma base, não é? É a base conjugada do carbonato, e portanto o CO3 2- reage com a água, formando o ácido conjugado e OH-. Ok? Portanto, é a presença, é este equilíbrio deslocado neste sentido, é a formação dos iões OH-, que é responsável pelo pH básico das águas de solos de origem calcária. Alguma dúvida aqui? Não. Professora, sim. só uma coisa, ali na granítica, a professora disse que era devido à presença do CO2. Sim. Na calcária não tem nenhum... Este equilíbrio acaba por ser mais importante. Também existe CO2, evidentemente, mas o CO2 faz com que a água seja ligeiramente ácida, ok? Mas o que é que acontece? Quando o calcário forma este CO3 2-, este CO3 2- é a base conjugada de um ácido muito fraco. Tu, se fores ver as constantes de acidez, as duas constantes de acidez do carbonato, a primeira eu acho que é da ordem de 10⁻⁷ e a segunda eu não sei se é 10⁻11. Exatamente. E, portanto, esta é a base conjugada de um ácido muito fraco, o que significa que isto é uma base forte. Está bem? Portanto, este equilíbrio
é mais importante do que estes equilíbrios que se passam aqui. Claro que tudo isto, isto também acontece, não é? Só que este passa a ser mais importante, é dominante, está bem? Ok, obrigado. Não. Por exemplo, no caso da água das pedras, a água das pedras é mais ácida do que uma água granítica ou uma água que esteja em água da chuva, ou seja o que for. Porquê? Porque possuem uma elevada concentração de CO2. Okay? As águas gaseificadas, seja naturalmente, seja por injeção de CO2, têm uma elevada concentração de CO2. O que é que acontece? Os equilíbrios são os mesmos que nós vimos para as águas graníticas, só que agora estas concentrações são todas maiores. Não é? Portanto, se a concentração de CO2 gasoso é maior, ou CO2 aquoso é maior, significa que a concentração do H3O+, também será superior. Okay? Quando nós fervemos a água das pedras, o que é que acontece? Os equilíbrios deslocam, o CO2 gasoso vai se libertar e, portanto, os equilíbrios deslocam-se todos neste sentido oposto, ok? E, portanto, o pH vai subir, ok? Portanto, tudo isto tem a ver com os equilíbrios em que estas espécies estão envolvidas. E, no caso das águas de origem granítica, passada por rochas calcárias, basicamente é a mesma situação das águas em solos graníticos. O que é que acontece? É que o calcário vai se dissolver na água. E, portanto, novamente temos estas duas equações, estes dois equilíbrios, que são os responsáveis pelo pH subir. Ok? Portanto, basicamente, estas são as equações que vocês têm que saber e ter em conta que a acidez é devida à presença do CO2 e que a basicidade é devida à dissolução do calcário, do carbonato de cálcio. Está bem? Portanto, de certa forma, isto resume os vários trabalhos que vocês fizeram no laboratório. Mas pronto, outras coisas têm que saber, não é? O que é uma água pura, não é? Que é uma água que tem pH, que tem a concentração do H+ igual à concentração do OH-, o que a 25 graus significa pH 7, mas não a outras temperaturas, não é? Bom, alguma dúvida sobre isto? Sobre este trabalho? Não. Então, não? Catarina, alguma dúvida? Não. Não? Ok. Então... Sempre que passar por rochas calcárias, como a dissolução do calcário vai sempre ficar básica. Sim, exato. Exatamente. Qualquer água que tu passes por uma rocha calcária vai acontecer isso. Ok? Ok. Então, agora vamos só aqui também ver o trabalho de corrosão, fazer só aqui uma revisãozinha, ok? Portanto, tenho aqui novamente uma célula eletroquímica. Penso que vocês nesta altura já devem ter estudado o suficiente e já devem saber que no ânodo é onde se dá a oxidação, no cátodo é onde se dá a redução. Temos a ligação entre o ânodo e o cátodo através de um fio condutor e os elétrões passam do ânodo para o cátodo. Aqui neste caso não aparece a ponte salina, mas tipicamente temos uma ponte salina. Quer dizer, neste caso, como temos os dois, isto no fundo pode representar, das experiências que vocês fizeram, isto pode representar, por exemplo, a ligação da placa de zinco, que passou a ser o ânodo, ao vosso prego de ferro, não é? Que estavam ligados através de um fio condutor, em que o zinco, como tem um potencial de redução mais baixo, funciona como ânodo e protegeu o cátodo, que era o ferro, da oxidação, não é? E, portanto, à superfície do cátodo é que se dava a redução do oxigênio. E o que é que depois acontece? Nós tínhamos um eletrólito, não é? E os aniões do eletrólito deslocam-se para o ânodo e os cationes do eletrólito deslocam-se para o cátodo, ok? E, portanto, isto permite que a corrente continue a circular. Tínhamos várias situações, não é? Uma delas era quando vocês mergulhavam pura e simplesmente um prego no agar-agar, não é? Porquê é que nós usamos o agar-agar? Para podermos, basicamente, para podermos baixar a difusão dos íons, ok? E podermos localmente observar a formação de algumas espécies.
Nas zonas em que era cor-de-rosa, isso era devido à presença de íons OH-, que era detectada através da formação da cor carmim, não é? Devido ao indicador fenolftaleína, que é carmim ou cor-de-rosa em meio básico e incolor em meio ácido, e os íons ferro 2+, não é? A oxidação do ferro era detectada usando um corante azul esverdeado devido à formação deste composto, um ferrocianato de potássio, ok? E, portanto, porquê é que isto é uma pilha de concentração? Porque a concentração do oxigênio é maior à superfície do que ao longo da profundidade do nosso copo, não é? Portanto, o que é que acontecia? Dava-se a redução aqui junto ao prego, junto à superfície, portanto, era o cátodo, e mais em profundidade era onde se dava a oxidação do ferro e era onde se localizava o ânodo, ok? Portanto, era uma pedida de concentração por causa disso, não é? Porque o par que sofria a redução, o O2+, o OH-, o O2+, não, o O2, o oxigênio, a sua concentração era superior à superfície, ok? E as reações são as típicas, não é? Temos no ânodo a oxidação do ferro, que tem um potencial de cerca de menos 0,44, e depois no cátodo, dependendo se estávamos em meio neutro ou básico ou em meio ácido, basicamente nós estávamos em meio neutro, portanto o que nós observávamos era a formação dos íons OH- por redução do oxigênio, ok? Esta reação tem um potencial de cerca de 0,4. Em algumas situações, em algumas experiências que vocês fizeram, eu penso que foi só na experiência do potencial imposto, observámos a formação de um gás. Esse gás era o hidrogênio, ok? Esta reação tem um potencial 0, portanto é inferior a esta, à da redução do oxigênio, portanto a redução do oxigênio dá-se primeiro, mas a dada altura pode começar a dar-se também a redução do H+, está bem? Alguma dúvida sobre isto? Portanto, isto é o tipo de coisas que vocês têm que saber sobre as experiências que fizeram, está bem? Depois tínhamos a pilha de formação, em que mergulhávamos um prego dobrado no agar-agar com eletrólito e o que é que se observou? Oxidação na zona deformada, ok? Ficava azul. Porquê? Porque era onde os átomos de ferro estão mais fracamente ligados. O que é que isso significa? Que o potencial vai ser inferior ao potencial do par ferro 2+ ferro e, portanto, vão-se oxidar mais facilmente. Está bem? E nas outras zonas via-se a redução. As reações são exatamente as mesmas, está bem? Tínhamos a proteção por ânodo sacrificial, em que usávamos o zinco, ok? Ligávamos o zinco ao ferro através de um fio condutor e observávamos a oxidação na placa de zinco e a redução à superfície do prego de ferro, ok? Portanto, a oxidação nós na prática não a conseguimos realmente observar porque era suposto formar-se um composto branco, que era ou seja, o mesmo composto que reage com o ferro 2+, formando um composto azul, reage com o zinco, formando um composto branco, ok? Mas era preciso mais tempo para observarmos a formação desse composto, desse sólido branco à superfície da placa de zinco. E à superfície do ferro, vimos que o ferro começou a ficar cor-de-rosa, porque é onde se dava, na sua superfície, dava-se a redução do oxigênio. Portanto, neste caso, as reações passam a ser, no ânodo, a oxidação do zinco e no cátodo são as mesmas reações, ok? Tipicamente a redução do oxigênio a OH-, porque estávamos em meio neutro ou básico. Sim. Então as zonas que estava azul esverdeado, não era as zonas que tinha a presença de H3O+? Não. Onde estava azul esverdeado tinha a presença do complexo, era o ferrocianato de potássio, ou seja, identificávamos a formação dos íons ferro 2+. O ferro 2+ reagia com aquele composto e formava um composto azul esverdeado. Ok. Portanto, o azul identificava a oxidação do ferro. Está bem? Portanto, basicamente o ferro sólido passava a ferro 2+, e depois o ferro 2+ reagia com o indicador,
formando um composto azul. Está bem? Ok, obrigado. Nada. Depois tínhamos a última situação em que se ligaram. Esta experiência, quer dizer, era um bocadinho... podia ser mais interessante, não é? Nós, no fundo, estávamos a proteger um ferro e a deixar o outro oxidar-se. Ligavam-se 2 ferros a uma pilha e o prego que nós queríamos proteger estava ligado ao polo negativo da pilha. E, portanto, observou-se apenas a oxidação no prego ligado ao polo positivo. Portanto, este prego ficava azul esverdeado, não é? Porque continuava a sofrer oxidação, a formar íons ferro 2+, que reagiam com o indicador, formando o composto azul. E observou-se também a formação de bolhas, não sei se recordam, mas via-se algumas bolhas a serem formadas. Ou seja, neste caso, nós conseguimos observar a redução do H+ a H2, para além da redução do oxigênio ao H-, está bem? Alguma dúvida? Portanto, isto basicamente é o que vocês têm que saber sobre cada uma destas experiências, não é? Primeiro, uma coisa que é importantíssima é vocês conseguirem identificar, sei lá, se eu vos der vários metais, dizer qual deles é que pode ser usado, por exemplo, como ânodo sacrificial, não é? Será sempre um que tenha um potencial mais negativo, um potencial de redução inferior ao composto que nós queremos proteger. E depois serem capazes de identificar os ânodos, os cátodos e as reações correspondentes, está bem? Tudo isto que está aqui está nos vídeos de execução, ok? Penso que vocês continuam a ter acesso aos vídeos de execução. Se por acaso os quiserem ver e não conseguirem, digam-me alguma coisa, porque eu sei que alguns colegas tiveram dificuldades. Eu tenho os PDFs, portanto não tenho os vídeos, mas tenho todas as equações e de uma forma visualmente bastante mais apelativa do que este PowerPoint que eu vos apresentei agora, está bem? Portanto, alguém tem alguma dúvida pontual que queira tirar sobre algum exercício, alguma coisa? Não? Não é uma dúvida, senhora, mas aquelas expressões com energia livre de Gibbs, Sim. tipo aquela do Basicamente nós conhecemos H. Sim, é só para saber se isso vai sair no formulário ou não, nós temos que saber. Não, essas vocês têm que saber. Ok. Portanto, o formulário... São só aquelas duas, não é? São 3. O ΔG igual a ΔH menos T ΔS, ΔG igual a menos RT, logaritmo neperiano da constante de equilíbrio, e em eletroquímica ainda tens mais uma, que é o ΔG igual a menos N, F, que é a constante Faraday, delta epsilon. Ok, era esse que está a faltar. Ok? Sim. Portanto, em eletroquímica, quando queres determinar a constante de equilíbrio, tens que usar essa equação. Ok. Está bem? Que é que te relaciona a constante de equilíbrio com o potencial da padrão da pilha. Está bem? Ok. Vamos ver alguns exercícios. Aliás, podemos começar com um exercício. Eu tenho aqui alguns exercícios resolvidos de exames e testes. Está bem? Esta apresentação eu já a coloquei no Fênix. Portanto, podem ir ao Fênix no separador das aulas de problemas e encontram lá um fecheiro que se chama revisão, ok? Que tem alguns exercícios resolvidos sobre os capítulos 8 ao capítulo 11. E vamos ver, por exemplo, aqui um exercício típico, não é? Sobre eletroquímica. Eu estou a insistir um bocadinho na eletroquímica, porquê? Porque eu sei que é uma matéria que é menos intuitiva para a maior parte de vocês. Eu acho que, por exemplo, a termodinâmica e o cálculo da energia livre de Gibbs, etc., são coisas que eu acho que vocês mais facilmente entendem, até porque penso que estudaram isso no liceu, quem teve química. A eletroquímica é uma área um bocadinho especial da química, ou seja, mesmo para um químico, um engenheiro químico, acaba por ser sempre uma área um bocadinho específica. E, portanto, há as pessoas que adoram e há as pessoas que odeiam. Bom, então este exercício, que é um exercício típico de eletroquímica, diz para considerar a pilha eletroquímica a seguir esquematizada. Ferro sólido, ferro 2+ aquoso, com esta concentração. Estas duas barrinhas aqui no meio simbolizam a ponte salina e do lado direito temos estanho 2+, aquoso com esta concentração, e estanho sólido.
Okay? No caso desta pilha, nós temos um elétrodo sólido à esquerda, um elétrodo sólido à direita, portanto não há necessidade de termos o elétrodo inerte, que tipicamente nestas equações nós temos visto como sendo um elétrodo de platina, que aparece aqui, mas que não entra nas reações eletroquímicas, serve simplesmente para fazer a condução eletrónica entre o ânodo e o cátodo, quando o ânodo e o cátodo não têm nenhum sólido, quando temos soluções aquosas ou gases, está bem? Ontem esta questão voltou a surgir numa aula, portanto, achei que era importante reforçar. Bom, temos esta pilha e pede para calcular a força eletromotriz a 25 graus e são dados 2 potenciais de redução padrão. O do par ferro 2 mais ferro e do par estanho 2 mais estanho. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para estes 2 potenciais de redução para tentar perceber qual será o ânodo e qual será o cátodo. E o que é que vocês concluem? Tendo em conta estes potenciais? Que o cátodo será o SN. Exatamente. O que tem um potencial de redução superior e mais positivo será o que vai funcionar como cátodo e, portanto, será o estanho. Ou seja, esta pilha está escrita da forma convencional, não é? Em que o cátodo aparece à direita e o ânodo aparece à esquerda. Portanto, para calcular a força eletromotriz, temos simplesmente que calcular os potenciais de elétrodo, calculando o da direita menos a da esquerda. Está bem? Portanto, neste caso é muito simples, será o potencial de redução padrão do estanho. São 2 eletrões que são trocados, portanto, basicamente usamos a equação de Nernst com 2 eletrões e aqui o logaritmo do quociente. O quociente é sempre da reação escrita na forma de redução, está bem? Por isso é que isto vem nestas reações simples de um elemento metálico a dar o íon aparece sempre aqui no denominador. Para o ferro é a mesma coisa, são 2 eletrões e o quociente será 1 sobre a concentração do ferro 2+. Professor? Sim. Aí o íon não devia aparecer em numerador, em vez de denominador. Não, porque tu quando calculas os potenciais das reações parciais, tens que calcular o potencial escrevendo sempre a reação como uma redução. Sempre. Independentemente de ele estar a oxidar ou estar a reduzir. Está bem? Tu quando calculas isto, no fundo, o da esquerda e o da direita são os potenciais das reações parciais, não é? Não é o potencial da reação global. É o potencial do cátodo e o potencial do ânodo. E na equação de Nernst, tu escreves sempre com este quociente como sendo uma redução. Está bem? Então, ali, por exemplo, o ferro para o ferro 2+, sim. Não, será o contrário, então? Não. Será ferro 2+ para ferro? Sim, ferro 2+, a reação é ferro 2+, mais 2 eletrões dá ferro, 0, sólido. Portanto, a constante de equilíbrio, isto no fundo é um quociente, é como se fosse uma constante de equilíbrio. É a concentração dos produtos a dividir pela concentração dos reagentes. O produto é sólido, aparece com 1, não aparece a sua concentração, não é? O reagente é o ferro 2+. Okay. Não? Okay. Sim, sim. Portanto, escreves a reação sempre como, se for, quando calculas o potencial do cátodo ou do ânodo, escreves sempre a reação como uma redução, o que significa que quando são estas reações entre íons e metais sólidos, aparece sempre assim, por esta razão, não é? Porque o sólido é o produto, não é? Okay. Então, basicamente, é sempre 1 sobre... É sempre 1 sobre Ok, então o é íon. só isso que eu tenho que fixar. Okay? Exato. Mas a razão é essa, é que tu tens que escrever sempre a reação como sendo uma redução. Está bem? Ok. Se tu usares, tu podes, em vez de fazer isto, que é calcular o potencial do ânodo e o potencial do cátodo, podes fazer a diferença dos potenciais padrão, ok? E usar a equação de Nernst com a equação global. Para isso, tu escreves a redução, escreves a oxidação, escreves a equação global e aí já há um que vai aparecer em cima e o outro vai aparecer em baixo.
Porque na prática, não é? Nós estamos aqui a subtrair logaritmos, não é? Na subtração de logaritmos vai dar, aqui temos um menos, é como se, ou seja, o logaritmo de A dividido por B é o logaritmo de A mais o logaritmo de B, não é? Portanto, mas pronto, se vires a resolução dos exercícios deste capítulo, nos primeiros eu calculei os potenciais do cátodo e do ânodo, para o cálculo da força eletromotriz, e nos últimos exercícios eu já usei a equação global. Está bem? Portanto, não aparece aqui 0.0591 logaritmo de 1 sobre Sn menos este outro 0,591 sobre 2, aparece o número de eletrões totais que são trocados, por acaso aqui seriam na mesma 2, mas depois no quociente já aparece, é sempre um quociente de um equilíbrio, não é? Portanto, é sempre o quociente dos produtos sobre os reagentes. E pronto. Obrigado. Professora, eu só não me uma coisa neste. Tenho que sempre escrever, não sei escrever a reação de oxidação e a reação de redução pela ordem certa? Ou tem que ser... Aqui ela aparece, tu se olhares para aqui, elas aparecem as duas como reduções. Ah, sim. Ai, não sabia. Ok. Pois, vão ver os exercícios do capítulo 8, só para verem isso. É que eu tenho feito mais com a global, é por isso que não sei. Ok, tipicamente usando a global fazes menos cálculos, é mais simples. E neste caso, por exemplo, fazes menos contas. Portanto, usar a equação global e depois não tem este pormenor, não é? Tu olhas para a equação global e escreves o quociente da reação global. Sim. Os sólidos desaparecem, só aparecem os íons e, portanto, aí aparecem pela ordem correta. Está bem? Ok, obrigada. Nada. A questão é que se usam as parciais, não se esqueçam deste pormenor. É que elas têm que aparecer sempre sob a forma de redução. E pronto, e portanto isto dava o valor da força eletromotriz, que era positivo, não é? Que era o que nós esperaríamos, porque já tínhamos concluído que a equação da pilha estava escrita da forma correta. Depois é pedido para identificar o cátodo e o ânodo e escrever as reações parciais de elétrodo global da pilha. Ok? Portanto, no cátodo dá-se a redução, no ânodo dá-se a oxidação e a reação total, trocam-se 2 eletrões, portanto não temos que multiplicar nenhuma delas por nada, não é? Porque os eletrões 2 à esquerda, 2 à direita cortam, fica isto, ok? Portanto, se vocês usassem a equação global para calcular a força eletromotriz, vinha a concentração do ferro a dividir pela concentração do estanho, certo? Portanto, aqui essa questão já não se punha. Uma coisa, professora, quando é um ATM, é como se não tem que usar. Diz? Uma atmosfera é como se não tivesse que usar. A atmosfera é pressão. A atmosfera é quando tu tens um gás, não é? Não, professora, mas quando é só só diz uma atmosfera. Depende, pode-se, quer dizer, sim. Na prática, sim, exato. Porque 1 a multiplicar por qualquer coisa ou a dividir por qualquer coisa, mesmo que seja 1 ao quadrado ou raiz de 1, não é? Dá sempre 1. Sim. Tens que escrever antes de substituir valores, não é? Tens que escrever lá a pressão de H2 ou pressão de O2 ou pressão de qualquer gás que seja, mas na prática, sim, ele desaparece. Está bem? Ok. Um ATM é uma atmosfera, ok? É uma unidade de pressão. E pede também, neste exercício, pede para calcular a constante de equilíbrio da reação global da pilha. E, portanto, estes exercícios tipicamente resolvem-se desta forma, não é? Que é usando estas duas equações do ΔG0, da energia livre de Gibbs. Uma é aquela que vocês conhecem e que usam para qualquer equilíbrio, menos RT, logaritmo de pi de K. E a outra é esta que se aplica às pilhas, que é menos NF delta E0. O N é o número de eletrões trocados na reação global, o F é a constante de Faraday, que vem no formulário, e o delta E0 é a diferença de potenciais padrão do cátodo menos o ânodo. Portanto, este delta E0 tem que ser positivo, está bem? Tal como a força eletromotriz. Portanto, tem que estar escrito potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. E, portanto, se nós igualarmos estas duas equações e resolvermos em ordem
à constante de equilíbrio, que é o que nós queremos calcular, obtém-se que a constante de equilíbrio é igual à exponencial, ou seja, eu escrevi aqui exponencial porque é mais simples, é o E elevado a NF delta E0 sobre RT. Portanto, é só substituir os valores, número de eletrões trocados são 2, constante Faraday é esta que está aqui, o delta E0, o potencial padrão da pilha, é o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, a dividir pela constante dos gases perfeitos, vezes a temperatura. E a temperatura, como vocês sabem, nestes exercícios é sempre em Kelvin, ok? É sempre a temperatura absoluta. E calculamos esta constante que tem um valor positivo de 10 à nona, ok? Alguma dúvida? Bom, isto é um exercício típico deste exame, portanto, pratiquem este tipo de exercícios porque certamente algo assim do género sairá no teste, porque é um exercício típico com as questões típicas sobre... Deixem-me ver o que é que... A hora já vai avançada, portanto, deixem-me ver... Eu tenho aqui muitos exercícios resolvidos, vocês depois podem ver, está bem? Alguns deles são exercícios sobre os trabalhos do laboratório, não é? Em que basicamente é aplicar as equações que nós vimos no início da aula. Vamos ver aqui um de... Não sei se é isto. Exato. Vamos só ver isto só por uma questão muito simples. Isto é um exercício, eu penso que é do teste do ano passado. O teste do ano passado era um bocadinho difícil, nomeadamente a linha B deste exercício era um bocadinho complicada, mas não se preocupem, não fizemos um teste, não preparámos um teste difícil para vocês, mas vamos ver este exemplo. O carbonato de cálcio tem a sua principal utilização como material de construção, nomeadamente no fabrico de cimento e da cal viva. Neste último caso, por aquecimento do carbonato de cálcio, para além da cal viva, obtém-se também dióxido de carbono gasoso. Escreva a reação em causa e, usando a tabela anexa, calcula a energia livre de Gibbs da reação. Comente o sinal das várias quantidades termodinâmicas que tenha necessidade de calcular. Ok? Portanto, o carbonato vai dar cal viva mais CO2. Portanto, a reação está aqui escrita e podem verificar que está correta, ou seja, os átomos que estão do lado dos reagentes é igual aos átomos que estão do lado dos produtos. Portanto, como é que calculamos a energia livre de Gibbs? Temos aqui a tabelinha com as entalpias de formação dos vários compostos, nas condições padrão e também das entropias. Portanto, vamos calcular a entalpia da reação padrão, em que multiplicamos os coeficientes estequiométricos, que neste caso é 1. Eu chamo a vossa atenção para, neste tipo de exercícios, verificarem se não se estão a esquecer dos coeficientes estequiométricos no cálculo destas quantidades termodinâmicas. Neste caso eles são todos 1, mas às vezes nas reações aparecem aqui os coeficientes de 2, 3 e às vezes vocês esquecem-se deles, está bem? Se o fizerem, irá ser descontado, está bem? Portanto, calculamos a energia, a entalpia da reação, que deu um valor positivo, a entropia da reação, usando uma equação em tudo análoga, não é? Que também deu um valor positivo, e usando a equação que eu penso que já todos devem saber, ΔG igual a ΔH menos T ΔS, calculamos a energia livre de Gibbs a 25 graus. Então, o que eu vos queria perguntar é o que é que significam os sinais destas grandezas? A entalpia ser positiva, o que é que significa? É se liberta. Digam? A entalpia ser positiva porque ela é uma reação endotérmica. Sim, ou é melhor vocês usarem o termo endoentálpica, porque endotérmica significa endoentálpica a pressão constante, está bem? E portanto, a reação é endoentálpica nas condições padrão. E delta S positivo. Entropia aumentar ao longo do Exato, portanto há um aumento da entropia da reação.
Ou seja, os produtos têm uma entropia superior aos reagentes. E isso é fácil de ver, não é? Porque nós temos uma molécula nos reagentes e a formação de 2 moléculas nos produtos. Portanto, isto significa que a entropia aumentou, passámos de uma molécula para 2 moléculas, portanto aumentámos o caos, não é? E o ΔG positivo significa o quê? Que a reação espontânea é inversa. A reação espontânea é a inversa, exatamente. Portanto, vocês têm que saber o significado de cada uma destas grandezas e saber tirar conclusões sobre a reação em causa, ok? Não se esqueçam disso, não é só fazer os cálculos, é depois saber tirar as conclusões sobre o seu significado. Na linha B deste exercício, esta era um bocadinho mais complicada, pedia para calcular a temperatura a partir da qual a pressão parcial do CO2 da reação anterior, em equilíbrio, atinge valores iguais ou superiores a 1 atmosfera. Ok? E porquê é que os fornos de cal viva funcionam a essa temperatura ou superior? E explicitar as aproximações. Bom, temos aqui a reação. Esta reação tem uma constante de equilíbrio, não é? Como qualquer reação, que neste caso a constante de equilíbrio vai ser igual à pressão do CO2, certo? Este é sólido, portanto o Kp é igual à pressão do CO2 e, portanto, a pergunta era em que condições, qual a temperatura a partir do qual a pressão seria superior a 1 atmosfera. Bom, quando nós estamos em condições de equilíbrio, o ΔG tem que ser igual a 0, não é? No equilíbrio, a energia livre de Gibbs é igual a 0. Portanto, para calcular a temperatura, podemos usar esta equação, igualar a 0, para sabermos qual é a temperatura a que se vai dar o equilíbrio, não é? E chegamos à conclusão que a temperatura para que o equilíbrio ocorra são 1104 kelvins, ok? Ou seja, que correspondem a 831 graus Celsius, ok? Portanto, para temperaturas superiores a 831 graus Celsius, a pressão parcial do CO2 será superior. Então, porquê que os fornos de cal viva funcionam a essa temperatura ou superiores? A razão é muito simples, não é? Nós verificamos que o ΔH é positivo, ou seja, a reação é endoentálpica. Como é que variam as reações endoentálpicas com a temperatura? Ou seja, a constante de equilíbrio aumenta ou diminui com a temperatura? Para uma reação endoentálpica? Aumenta. Aumenta, não é? Exatamente. Portanto, como a reação é endoentálpica, a constante de equilíbrio aumenta com a temperatura. Por isso é que nós temos que ter temperaturas superiores, iguais ou superiores a este valor, que é o valor no equilíbrio. Ok? Porque se a reação fosse exoentálpica, se nós subíssemos a temperatura, nós estávamos a baixar a constante de equilíbrio e, portanto, iríamos formar menos CO2. Ok? Mas pronto, este exercício era um bocadinho rebuscado. As aproximações nestes exercícios de termodinâmica é considerar que a entalpia e a entropia da reação são constantes na gama de temperaturas a que nós estamos a fazer os cálculos, está bem? O que pode não se verificar. Bom, este exercício... Não. Sim? Foi sem querer, professor. Ok. Mas pronto, tal como eu vos disse, esta linha B era uma linha que no teste do ano passado a cadeira era dada por uma professora de termodinâmica e que gostava de distinguir os alunos muito bons dos alunos medianos e, portanto, gostava de colocar sempre umas perguntinhas para fazer essa distinção. Não é que não fosse possível chegar lá, mas era uma pergunta um bocadinho mais difícil. Na linha C, pede para escrever a reação da dissolução em água do carbonato de cálcio, sabendo que a 25 graus uma solução aquosa saturada contém 6,7 mg por litro de carbonato de cálcio. Determina o produto de solubilidade. Ok? Portanto, cá temos uma reação que nós gostamos muito, que é a dissolução do carbonato de cálcio, que dá cálcio 2+, e CO3 2-. Ok? Portanto, o produto de solubilidade não é mais do que a constante de equilíbrio da dissolução, não é? Portanto, vocês escrevem o produto de solubilidade, como sempre,
o fazem para qualquer equilíbrio, que é o produto das concentrações dos produtos elevados aos reagentes aos coeficientes estequiométricos. No caso da dissolução, como do lado dos reagentes temos sempre um sólido, só aparecem sempre os produtos. E a concentração do cálcio 2+, é S, o S é a solubilidade, e a do CO3 2- também é S. Por isso é que o KS vem igual a S ao quadrado. Portanto, se nós queremos calcular o KS, podemos fazê-lo se soubermos o valor da solubilidade. O enunciado dá-nos um dado importantíssimo, que é uma solução aquosa saturada contém 6,7 mg por litro de carbonato de cálcio. Portanto, basicamente, isto é o valor da solubilidade, que é o máximo que nós conseguimos dissolver até ao ponto da saturação, daí para a frente começa a precipitar o composto e, portanto, isto é o valor da solubilidade, mas em miligramas por litro. Portanto, se nós passarmos isto para moles por litro, temos o valor da solubilidade e podemos calcular o KS. Ok? Portanto, eu fui à tabela periódica, vou buscar os valores das massas atómicas para calcular a massa molar e a seguir dividi o valor da solubilidade em gramas por litro pela massa molar e obtive a solubilidade em moles por litro. E, portanto, para calcular o KS é simplesmente S ao quadrado em molaridade, que dá 4,48 vezes 10 a menos 9. Ok? Portanto, este exercício, esta parte era bastante simples. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui mais. Exato. Este exercício pedia para colocar os seguintes compostos iónicos por ordem crescente de temperaturas de fusão: óxido de ferro e óxido de alumínio, e justificar a resposta. Este exercício também não era assim particularmente fácil, mas era fazível, ok? Portanto, como é que nós comparamos temperaturas de fusão de compostos iónicos? As temperaturas de fusão estão relacionadas com o quê num composto iónico? Acho que é a energia reticular. Exatamente, com a energia reticular. Portanto, quanto maior for a energia reticular, maior será a temperatura de fusão, ou seja, mais energia nós vamos ter que dar para conseguir fundir o cristal iónico, ok? E o que é que define, ou como é que varia, ou com que é que varia a energia reticular? Proporcionalmente com o produto das cargas e inversamente proporcional à soma dos raios, do anião e do catião, ok? Nós nos exercícios têm saída, nós só temos que mais ou menos saber isso, porque nunca nos pediram um exercício que seja aquela fórmula toda. Não, exatamente. Okay? Isso era uma fórmula que se vocês tivessem que usar, não é? Seria fornecida, ok? Até porque tem estas constantes, a constante Madelung e os expoentes de Max Born, não é? Que variam de composto para composto e que não é esse o objetivo. O objetivo é vocês serem capazes de comparar os compostos, ou seja, saberem quais são os parâmetros importantes para a energia de rede, e basicamente são as cargas do catião e do anião e os raios do catião e do anião. Tem que saber que varia proporcionalmente com uma e inversamente proporcional à outra. E até muitas vezes nem sequer vos dão os valores dos raios, não é? O que significa que vocês têm que usar a informação que já têm, não é? Que já aprenderam este ano para conseguir tirar conclusões sobre os raios, que é o que acontece aqui, ok? Portanto, quando nós olhamos para estes dois compostos, um composto de ferro e um de alumínio, o que é que nós vemos? Em relação... Mas faz tabela periódica, então, sim. Não, é só isso. O ideal é assim, nem sempre as tabelas periódicas têm os raios iónicos, têm os raios atómicos, mas nem sempre têm os iónicos, está bem? E não são exatamente a mesma coisa. De qualquer das formas, vocês olham para aqui e o que é que veem? As cargas... Esse é 2 vezes 3 e o outro é também. É igual, não é? Nós temos, em ambos os compostos, temos 3 átomos de oxigênio, 2 átomos
do cátion, portanto o cátion tem a mesma carga nos dois. E o ânion tem a mesma carga nos dois, não é? Portanto, o que vai influenciar a energia de rede vai ser a soma dos raios. Okay? Eu, como não tinha os valores, tentei pensar no assunto. E o que é que nós sabemos? Que o raio aumenta ao longo de um grupo e diminui ao longo de um período. Portanto, tendo em conta a posição do alumínio, que está à direita do ferro, e está mais acima do que o ferro, significa que o raio do alumínio é inferior ao raio do ferro. Não é? O raio do ferro tem mais uma camada, tem mais uma camada eletrónica do que o alumínio. Consequentemente, a soma dos raios, do cátion e do ânion, será superior para o ferro do que para o alumínio. E, portanto, a energia reticular e a temperatura de fusão terão a ordem inversa. Eu digo que este caso não era muito fácil, porquê? Porque nos casos mais simples, que eu acho que é aquilo que tem mais interesse, que vocês consigam olhar e ver, os cátions ou os ânions pertencem ao mesmo grupo, mas a períodos diferentes, ou pertencem ao mesmo período, mas a grupos diferentes, e é mais simples fazer este raciocínio, está bem? Mas basicamente isto é um exercício típico, como vocês viram nas aulas de problemas, em que fizemos vários, em que basicamente têm que pensar nestas questões sobre como é que variam as energias reticulares, a energia de rede, com os raios e as cargas. Alguma dúvida? Bom, este era outro exercício do teste, penso que o teste do ano passado, ou do outro ano, em que pedia para considerar a seguinte estrutura de silicato e pede para indicar a unidade repetitiva e o tipo de estrutura. Nós nas aulas de problemas não fizemos nenhum exercício sobre silicatos, mas vocês penso que passaram pelo menos uma aula teórica a falar sobre o assunto, portanto é bom que vocês estudem esta matéria, não é? Porque principalmente para vocês que irão ser engenheiros civis, os silicatos têm uma importância acrescida por fazerem parte dos materiais de construção. Basicamente, desta matéria é importante que vocês sejam capazes de olhar para esta estrutura e perceber que isto é um silicato, primeiro, não é? Que estas bolinhas pretas simbolizam os átomos de silício e as bolinhas brancas são os átomos de oxigênio, ok? E que consigam identificar a unidade repetitiva, ok? Que neste caso são estes 4 tetraedros que aparecem aqui, ok? E que são representados por 4 átomos de silício, 11 de oxigênio, porque isto é um silicato de dupla cadeia. Portanto, façam o favor de ver esta matéria e de terem a capacidade de identificar os silicatos e as unidades que se repetem, está bem? As unidades base. Eu confesso que isto não é a minha praia, não é a minha matéria, não sei praticamente nada sobre silicatos e tenho inclusive alguma dificuldade em identificar estas unidades repetitivas. Mas pronto, estudem isto, se fazem favor, está bem? Isto era mais um exercício de termodinâmica, não é? Que é um exercício típico. Claro que a pergunta neste caso era prever se a reação é espontânea, não é? Portanto, o que temos que fazer é calcular a energia livre de Gibbs para saber se ela é negativa e, portanto, a reação é espontânea. Mais uma vez, isto passava por calcular a entalpia, a entropia e a energia livre de Gibbs, que neste caso era negativa e dava, portanto, uma reação espontânea. A seguir, pedia-se para calcular a constante de equilíbrio, não é? Portanto, para calcular a constante de equilíbrio, uma vez que já calculamos a energia livre de Gibbs, é usar esta expressão típica. E depois a terceira pergunta era se o estado de equilíbrio fosse perturbado por uma subida de temperatura, diga como evoluiria o sistema. E calcula a constante de equilíbrio a 80 graus. Ok? Portanto, como é que nós respondemos sem fazer cálculos a esta pergunta? Se a temperatura subir, como é que irá evoluir o sistema? Temos que olhar para o valor de quê? Nós na linear já calculámos aqui algumas grandezas termodinâmicas. Obtivemos um ΔH negativo. Acho que temos de ver o ΔH, é o negativo. Não é? Exatamente. Portanto, se ele é negativo,
é exotérmica? Sim, portanto, aumenta ou diminui com a temperatura? Diminui. Diminui, não é? Portanto, se é uma reação exotérmica, isso significa que quando nós subimos a temperatura, a constante vai baixar. E é isso que vamos verificar, ok? Vamos calcular a constante de equilíbrio a 80 graus, ok? Tendo em conta que nós já calculamos a entalpia da reação a 25 graus, não é? Portanto, já temos e já calculamos uma constante a 25 graus. Basicamente, nós podemos calcular a constante de equilíbrio a 80 usando esta equação, a equação de Von Ross, ok? Esta equação aparece com formas diferentes, dependendo de formas diferentes este T2 e T1, às vezes aparecem aqui ao contrário. Porquê? Porque podemos pôr aqui um sinal negativo antes do ΔHR ou um sinal positivo. Quando o sinal é negativo, a ordem é a mesma, ou seja, temos no numerador K2, no denominador K1, aqui aparece 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Se tivermos aqui um sinal positivo, isto vai ao contrário, está bem? E, portanto, fazendo estes cálculos, nós temos os valores todos, exceto o valor do K2, portanto, ou o valor de um K, que neste caso chamei 2, e tal como nós previmos, a constante a 80 graus é inferior, bastante inferior, à constante a 25 graus, porque a entalpia da reação é negativa e a reação é exotérmica, está bem? Bom, são 11 horas, portanto, vamos ficar por aqui. Posso fazer uma dúvida? Diz, Catarina. Naquele exercício que eu estava a perguntar, é que eu acho que está, não sei se é nestes exercícios, mas aparecia uma da força de eletromotriz e depois aparecia que H2 era um ATM. Sim. E não sei se era H2 ou era H+, era um ATM. Sim. Pronto, porque supostamente nós, quando fazemos isso, temos que fazer aquilo que é o P é igual a N vezes RT sobre V. Não, no caso da força eletromotriz, tu podes usar diretamente a pressão. Ah, ok. Posso usar diretamente pressão naquela... Sim. É por isso que como era 1 vezes, não... Só nos outros capas é que temos que passar assim, quando é naquelas tabelas e não sei o quê. Sim, ou seja, nos exercícios da força eletromotriz, tu usas diretamente no quociente, se um é gasoso e o outro é... Tipicamente não são, ok? Porque quando tu has de ver que quando fazes as contas, ou te aparecem pressões ou te aparecem concentrações, ok? Sim. Mas não te preocupes com isso, porque na prática vais ver que esse problema não te surge, entendes? Mas tu usas diretamente as pressões, não usas a equação dos gases perfeitos para passares para o número de mole, até porque depois tu não sabes qual é o volume, não é? Sim. Se quisesses pôr tudo em concentrações, precisavas de saber qual era o volume. Não sei. Mesmo usas diretamente o valor da pressão. Os valores que aparecem na equação da pilha são os valores que tu usas no quociente, no logaritmo da equação de Nernst. Está bem? Ok, obrigada. Nada. Bom, espero que vocês aproveitem o dia para estudar, que amanhã estejam todos bem fresquinhos e que tirem umas notas ótimas, que é o que nós queremos, é que vocês tirem boas notas, não é que tirem más notas, está bem? Qualquer coisa, eu hoje à tarde ainda tenho o horário de dúvidas das 3 às 5, portanto, à partida vão-me ligar por volta das 3. Se eu não estiver ligada, mandem-me um e-mail, está bem? Se quiserem tirar alguma dúvida. Ok? Obrigado, senhora, também. Não. Bom estudo e boa sorte para amanhã, está bem? Obrigado. Obrigado, professor. Até amanhã. É, professor. Deus.